Mateus 24, de 1 a 14. Esse é um sermão escatológico de Jesus. No final do seu ministério, ele proferiu alguns sermões, capítulos 24, 25, principalmente, falam do tempo do fim, e há uma interpolação de assuntos, que eu quero dizer com a palavra interpolação. Ele fala de acontecimentos que sobreviriam poucos anos depois da sua partida. Isso aconteceu, que foi a invasão do exército romano na cidade de Jerusalém, com a destruição do templo. Fala também de um tempo final que precederia a grande tribulação. Ele dá uma nota sobre o princípio das dores e como o escritor Mateus, Marcos também, trabalha no capítulo 13 do seu evangelho, os discursos escatológicos de Jesus, eles não tinham entendimento escatológico. Então eles vão lembrando de tudo que Jesus proferiu e vão escrevendo. Quem vem trazer mais clareza para nós desse assunto é Paulo. O apóstolo Paulo tem o entendimento da doutrina como ninguém teve. E é ele quem sistematiza esse assunto. Ele distingue, ele separa. Depois nós temos uma contribuição também do Apocalipse, em que alguns eventos são colocados também de uma forma bem descritiva. João não é um teólogo como Paulo, mas João descreve tudo que viu. E ali é uma mistura, de certa forma, porque nos primeiros capítulos ele fala dos seus destinatários, ou seja, as 7 igrejas da Ásia. Depois ele fala, a partir do capítulo 5, da abertura dos selos, que deflagrarão juízos sobre a terra. São 7 selos abertos, e para cada 7 selos vem aí um grupo de juízos sobre a terra. Concomitantemente aos 7 selos, há 7 trombetas que tocam, trazendo juízos, e as 7 trombetas seguem-se também o derramar de mais 7 taças, trazendo juízos. Até o capítulo 19. No capítulo 20, ele fala do milênio, e vai seguindo até o 22 para falar do juízo final. Mas ele também não é um teólogo, ele não sistematiza. Ele fala das coisas que viu, ele apenas escreve, porque o Senhor diz para ele: escreve tudo que você viu. Então ele escreve. O trabalho de Paulo facilita para nós o entendimento. Então, quando nós lemos uma passagem como Mateus 24, ou como Marcos 13, ou como, principalmente esses evangelhos, falando do final dos tempos, nós temos um entendimento melhor do que os crentes dos primeiros dias, por causa da luz trazida, principalmente, como eu disse, pelos esclarecimentos escatológicos, dados por Paulo, e claro que buscados também com paralelos no Antigo Testamento, principalmente no livro de Daniel, em que há uma relação íntima com o livro do Apocalipse. Hoje, como eu disse, vou lhes falar sobre o que está reservado para o tempo do fim. A leitura é do capítulo 24, versículos 1 a 14, e eu passarei a ler. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, olhem, 2 cenários diferentes. Ele está lá no sul, em Jerusalém, falando do templo. Agora ele está lá no norte, de um versículo para o outro, já está em outro estado, lá no norte. Bom, desculpa, ainda aqui no Monte das Oliveiras. Ele vai seguir aqui, lá onde ele se despede. E chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e que final haverá da tua vinda.
E ele respondeu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em muitos lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de toda a gente, então virá o fim. Vamos fazer aqui uma introdução na leitura, para depois eu destacar o que realmente eu reservei para compartilhar com os irmãos, dos ensinamentos que fluem desse texto. O templo de Herodes foi um templo reformado. O mesmo templo que havia sido construído por Salomão e que foi destruído em 587 a.C. e agora reconstruído por Zorobabel, depois que voltaram do cativeiro babilônico. Essa história está registrada no livro de Esdras. É um templo que vai passar por uma reforma nos dias de Herodes, o rei que dominava a nação como representante de Roma, porque agora a Palestina, como era chamada, era um país dominado pelo Império Romano. E Herodes manda fazer uma reforma no templo. O templo era suntuoso, foi todo revestido de pedras brancas e mármore branco. E Jesus olha para o templo e avisa: esse templo vai ser destruído. Quando ele fala disso, ele estava profetizando algo que ia acontecer no ano 70 da nossa era. Ele estava mais ou menos pelo ano 30. Aliás, há uma diferença no calendário. Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, entende? O erro do calendário é que o calendário cristão começa a ser contado a partir do ano 0, já está no ano 4, né? Então há uma diferença. Então, se nós considerarmos o ano 70, seria o ano 66, a partir do nascimento de Jesus, mas é anos 70, e Jesus estava aqui mais ou menos há uns 29 anos, né, 33, ele morreu, já está perto do fim, no ano 29 mais ou menos, quando ele diz isso. Então, não muitos anos depois, vem acontecer o que ele profetiza, a destruição do templo. Aí os discípulos ficam curiosos e perguntam: quando é que vai acontecer isso? E que sinal haverá da tua vinda? Eles acham que tudo vai acontecer com a vinda de Jesus. Jesus tinha falado que iria para o Pai, que voltaria. Então eles estão associando a destruição do templo com a vinda de Jesus. Então tudo vai ficar interpolado, tudo misturado aqui, por causa da pergunta que é feita, em cima de uma profecia. E Jesus muda o assunto e começa a falar do fim dos tempos. Ele vai falar que haverá guerras, rumores de guerra em todo o mundo. E ele vai falar de perseguição, que os crentes vão ser perseguidos. Ele vai falar até do evangelho do reino que vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Ele dá todo esse preâmbulo, mas a suma disso tudo é a seguinte: nos versículos 4 a 8, ele vai deixar claro o que nós veremos nos últimos dias, como estará o mundo nos últimos dias. Então, eu quero trabalhar isso um pouco com os irmãos. Veja os versículos 4 a 8. Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas ainda são só o princípio das dores. Dores mesmo virão na grande tribulação. Um período reservado na história que vai suceder ao arrebatamento. Assim que Jesus leva a igreja, vem a grande tribulação. Aí sim, a grande dor do mundo. E ela é destinada principalmente aos judeus,
Mas o mundo vai estar aqui, vai sofrer os que ficaram no arrebatamento, vão experimentar os horrores desse tempo. Por isso é bom estar preparado para ir subir no arrebatamento. Jesus fala de apostasia. Vamos começar por aí. O que é apostasia? Está ligado ao termo engano, falsos profetas, falsas doutrinas, doutrinas rotuladas de cristianismo, usando o nome de Cristo e até fazendo prodígios. Eu estou falando alguma coisa estranha, alheia ao conhecimento dos irmãos, ou os irmãos já estão, de certa forma, acostumados a ver isso? No nosso tempo, isto é algo comum ou incomum? Na minha infância era incomum. Na minha infância a gente não ouvia nada disso. Até porque havia poucas igrejas pentecostais. Havia Assembleia de Deus. Ainda não havia, olha só, não havia só Assembleia de Deus, havia aí algumas poucas igrejas pequenas pentecostais. Tinham avivamento bíblico. Poucas igrejas pentecostais. Mas maravilhas de Jesus, e essas igrejas eram conservadoras na doutrina, até hoje. Mas no final dos anos 50 nasceu no Brasil a igreja do Evangelho Quadrangular, e depois dela o Brasil para Cristo, e muitas dissidências do Brasil para Cristo e do Evangelho Quadrangular acabaram resultando em muitas igrejas pentecostais. Eram igrejas que faziam ainda o movimento de tendas, conforme os seus precursores nos Estados Unidos, eram evangelistas. A liturgia era um pouco diferente da Assembleia de Deus tradicional, porque batiam palma, na Assembleia de Deus não se batia palma, pregavam muito cura divina, e havia realmente muitos milagres. Mas nos anos de 1970 começaram a surgir as novidades que causaram estranheza a muita gente. Quando começaram a vender bugigangas para dar sorte, aqueles programas de rádio para se manterem, começavam a vender chá de jurubeba, geleia real, apinutri, aqueles negócios, começaram a fazer um mercado da fé. Nos anos 1980 vem a confissão positiva, uma linha do positivismo teológico dos Estados Unidos, que nasceu com marqueteiros, alguns escritores que davam conferências para vendedores, como Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale escreveu O Valor do Pensamento Positivo, escreveu também O Poder do Pensamento Positivo, vendeu muitos livros para encorajar as pessoas a pensarem positivamente. Aquele foi um movimento cultural que nasceu nos Estados Unidos, mas era aplicado às empresas, aos marqueteiros, aos vendedores, a gente que trabalhava nesse mundo de representantes de empresas. E aí o Norman Vincent Peale, ele começa a trazer isso para dentro da fé e começa a misturar, e nasce também uma seita chamada Ciência Cristã, que diz que Jesus realizava curas pelo poder da mente. Então começam a misturar o positivismo cristão com ideia de pensamento positivo, com Bíblia. E o Oral Roberts era um grande pregador de cura divina naquele tempo, e ele criou uma universidade. Deus usou muito aquele homem, e a Universidade Oral Roberts entrou num problema financeiro muito grande. Ele precisava levantar recursos para pagar as contas da universidade. Então ele começou a pregar a doutrina da prosperidade, usando textos, principalmente do Antigo Testamento, onde Deus promete uma bênção financeira para o povo de Israel. Deus dá uma bênção financeira para Israel, dá uma bênção espiritual para a igreja. Não que ele não dê bênção financeira para a igreja, mas a bênção da prosperidade é eminentemente para Israel, para o judeu. Eles têm o poder de baixo, a igreja tem o poder de cima. Pedro faz esse ato entre o velho e o novo. Ele era o empresário da pesca, agora quando se converte ele não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro nem para dar de esmola para um homem que está pedindo ali na porta do templo. Eles não têm prata nem ouro, mas o que tem isso te dou, em nome de Jesus, levante e anda. Olha, ele faz o hiato entre o velho e o novo. O judeu, o rico, empresário da pesca, agora não tem mais o poder do dinheiro, o poder de baixo, agora tem o poder de cima, em nome de Jesus, levante e anda. Percebem?
Mas o Oral Roberts faz uma teologia em cima disso. Isso cresce nos Estados Unidos. Até que chega, nos anos 80, Kenneth Hagin, e ele trabalha muito na linha do positivismo cristão. Vocês vão ter uma ideia, o Norman Vincent Peale, do pensamento positivo, ele prefacia um livro de Robert Schuller, pastor da Catedral de Cristal, uma igreja suntuosa, maravilhosa nos Estados Unidos. A família, depois da morte dele, vendeu para a igreja católica, agora é um templo católico. Mas é um templo suntuoso, lá em Los Angeles. A minha mãe uma vez estava lá e ela, quando chegou, disse: filho, você precisa conhecer a Catedral de Cristal. E a primeira vez que eu fui a Los Angeles, eu fui correndo, minha mãe esteve lá, vai visitar a Catedral de Robert Schuller. Robert Schuller escreveu um livro, O Pensamento da Possibilidade Conduz ao Êxito. Quem prefacia o livro de Robert Schuller é Norman Vincent Peale. Olha a ligação, pensamento positivo, pensamento positivo. O Robert Schuller prefacia o livro de Po Yang-Shu, depois virou David Yang-Shu, que escreve A Quarta Dimensão. Olha aí, para onde foi, para a coisa onde foi caminhando. Fez a maior igreja na Coreia. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Shu da Coreia, no mesmo, eu estava no hotel, me encontrei, falei com ele. Conversei com ele sobre isso. E na resposta, meio evasiva, a minha pergunta vai deixar para lá. O fato é que há uma linha de conduta teológica que vai desviando o foco do Evangelho. E o Brasil cresceu muito na linha dessas doutrinas da prosperidade, depois surgem também com Kenneth Hagin, todas esse positivismo cristão. Você tem que falar palavras fortes, palavras positivas. Quando eu me casei, eu trabalhava como revisor de literatura da editora Vida, na iminência de ir para Miami, que acabou não dando certo. E um dos primeiros livros que eu revisei foi um livro de Don Gosset, What You Say is What You Get. Como é que ficou aquilo em português? O que você diz é o que você obtém, mas em português ficou como há poder em suas palavras. Nesse livro, ele também defende isso, que você diz coisas positivas, acontecem coisas positivas, se você diz coisas negativas, acontecem coisas negativas. Isso gerou uma crença no meio do povo de Deus. Aí vieram com maldição hereditária. Merlin Henrique escreveu o livro, né, da maldição hereditária. Irmãos, criaram uma salada mista, e isso teve tanto acolhimento pelas igrejas. Criou-se um outro evangelho, o evangelho de quebra de maldição, o evangelho de cura interior, o evangelho da posse, o evangelho que você tem que decretar, você tem que tomar posse, você tem que resistir, você não pode aceitar. Sabe, o homem começou a tomar o lugar de Deus. Inclusive, havia essa ideia, alguns pregadores pregavam isso aqui no Brasil, né? Você é um pequeno Deus, está escrito, vós sois deuses, não entendendo que essa fala é uma ironia do salmista ao dizer, vós sois deuses. Então, o que aconteceu? Enganos na igreja de Jesus. A igreja foi perdendo o foco, e até hoje você vê algumas lembranças disso, ainda tem gente falando disso. Ainda hoje eu vi uma pessoa num almoço, estávamos com vários irmãos e parentes almoçando lá em Piracicaba, e eu vi uma pessoa falando, a minha mulher cobrou na hora de uma cunhada dela, né? Uma coisa, nós já quebramos essa corrente de maldição. Minha esposa reagiu na hora, não, cunhada, não é bem. Ela viu que, né, nós não aceitamos isso, isso é antibíblico, isso não é cristão, são doutrinas falsas. Mas Jesus disse que nos últimos dias haveria doutrinas falsas. É muito fácil você identificar uma doutrina falsa no mundo. Você sabe que espiritismo não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe que mormonismo não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe que Testemunho de Jeová não tem nada a ver com o evangelho. Você sabe que a Umbanda não tem nada a ver com o evangelho. Mas quando você ouve um escritor cristão escrevendo um livro chamado O Nome de Jesus, e você compra, que é vendido nas livrarias evangélicas, você se encanta. Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Aí você lê, e se você não tem filtro, você entra naquilo, cheio de heresia. Ou então você lê um livro do Benny Hinn, com quem eu também estive pessoalmente. O Benny Hinn escreve um livro dizendo que a Trindade é composta de 9 pessoas. Porque ele atribui uma natureza tricotômica para o Pai,
uma natureza tricotômica para o Filho e uma natureza tricotômica para o Espírito Santo. Você é espírito, alma e corpo. Deus é espírito, alma e corpo, então o Espírito de Deus é Deus, a alma de Deus é Deus e o corpo de Deus é Deus. O corpo de Jesus é Deus, a alma de Jesus é Deus, o Espírito de Jesus é Deus. O corpo de Jesus é Deus, a alma do Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo. Então a tricotomia virou uma monotomia. As pessoas pensam muito, né? E pensam bobagem, elas arrancam não sei de onde, parece mágico tirando o coelho da cartola, irmãos. Esses caras inventam cada coisa e o povo acredita, o povo entra, está com um probleminha, vai lá para uma quebra de maldição. Eu estou lascado financeiramente porque o meu tataravô não tinha uma vida financeira correta, então ele passou isso para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, eu estou assim, meu filho vai ser igual, temos que interromper isso. Olha aqui, irmãos, a Bíblia tem muito o que dizer sobre isso. Temos textos lá em Jeremias, temos também em Ezequiel. Isso não era doutrina, era um provérbio em Israel. Eles recorrem ao provérbio como se fosse doutrina, e se fosse doutrina seria do Antigo e não do Novo Testamento. E a doutrina de que a ideia de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O Senhor diz assim: nunca mais digo esse provérbio em Israel. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não responderá pela maldade do pai, nem o pai pela maldade do filho. Ponto final. Irmãos, Abraão mentiu, pecou. Isaac também pecou, mentiu. Jacó mentiu. Como foi que Isaac interrompeu essa sequência de mentiras na família? Com uma reza, com uma oração de quebra de maldição? Não, com um caráter honesto. Ele falou: meu avô mentiu, meu pai mentiu, meu bisavô, eu não vou continuar nessa linha, eu vou ser honesto e pronto. Ele mudou isso, foi com honestidade, não foi com quebra de maldição. Então, nós temos aqui apostasia, guerra. Depois que a ONU foi criada, nunca houve um período total de trégua no mundo. Guerras, guerras, guerras. A gente liga a televisão e vê o que está acontecendo na Síria. Que coisa horrorosa, né? Vê o que está acontecendo agora com o gordinho lá da Coreia do Norte, né? Está lá tentando, né, negociar, ver se ele está usando aquilo ali para dizer que tem força, para dar moral, para chegar para o Trump e dizer: ó, não mexe com a gente não, que nós também é forte, né? Mas ali tem outros interesses. A Coreia do Norte está num miséria financeiro muito grande, está gastando dinheiro em armas apenas para poder ter poder de negociação, para ver se melhora o mercado dela, porque ninguém quer comprar deles, tá sofrendo um boicote. É um negócio terrível, o mundo anda nesse clima, ninguém está nem aí. O que está acontecendo no Brasil, a imoralidade da política, a corrupção no Brasil, como se estendeu, como se espalhou, que situação nós chegamos, a fome nesse país é um negócio impressionante. Hoje eu recebi um vídeo que me chocou, como o Giovanni, crianças no Nordeste, uma família que o pai se suicidou porque devia R$150, estava deprimido, a mãe agora obrigava os filhos a matarem rato para comer, porque a única coisa que eles podiam comer, crianças pegando rato e a mãe preparando o rato para ter proteína, para ter comida para as crianças. Foi para as redes sociais e muitos crentes, eu achei bonito isso, se mobilizaram para socorrer. Mas quantas crianças passam fome no mundo? Quantas pessoas vão para a cama, e principalmente crianças toda noite com o estômago roncando e a gente jogando comida fora? Nós desperdiçamos dinheiro com muita coisa, a obra missionária está precisando. Tem muita gente aqui no Brasil, não é só fora, aqui no Brasil, com fome. Crianças que caminham quilômetros para poder ter uma aula. Crianças que nem isso têm, porque não tem escola para elas. Gente que morre nos corredores dos hospitais, porque não tem leito, porque não tem médico, porque não tem remédio. E o povo sofrendo, irmãos. Isso aí me dá um amargor tão grande na alma, quando eu paro para pensar. Quando eu vejo a casa boa que eu moro, o carro bom que eu ando, as roupas boas que eu uso, eu paro, quando eu abro meu guarda-roupa, eu paro para pensar que tem gente que não tem aquilo. Quando eu posso sentar diante de uma comida boa para comer, eu choro sim, porque é triste isso. Não precisava ser assim, não precisava ser assim. Esse país é rico, irmãos, não precisava ser assim. Mas, por outro lado, eu entendo que é previsível, assim seria o mundo no final dos tempos. O mundo seria desse jeito mesmo. Jesus falou que haveria fome, haveria guerra. Tudo isso faz parte do tempo do fim. É isso que nós veríamos nos últimos tempos. E tem muita gente distraída, está querendo melhorar seu padrão de vida. Não há nada errado nisso,
mas não está enxergando o quadro escatológico que está se abrindo diante de nós, não está enxergando o problema sério que o mundo está vivendo e as profecias bíblicas. Eu queria entender se o mundo ignora isso. Falar é mundo, é pecador, mas a igreja ignorar essas coisas à luz da Bíblia. Por favor, irmãos, leiam mais a Bíblia, conheçam mais a palavra de Deus, não ignorem isso não. Jesus está às portas. 2 ou 3 aleluias, tá bom, com o meu quarto. E nós temos que entender que ele deu muitas dicas para nós. Isso é dica. Se é assim que eu posso falar, se isso é mais coloquial, se isso torna tudo mais claro, então foi dicas que ele deu. Acorda, olha o que vai acontecer, fica ligado, é assim que vai ser, a coisa vai estar ruim, mas ainda não é o fim, vai piorar para quem ficar, mas é só o princípio das dores. Mas vocês que são do tempo do fim vão presenciar essas coisas de fome, de guerra, de rumores de guerra, de terremotos. Tudo isso tem se acentuado de uma maneira tremenda no mundo dos últimos dias. É só a gente ligar a televisão. Se você quiser ter uma noite de sono, não vê o Jornal das 10, não vê aquele negócio, porque aí você vai repetir, você vai dormir com as últimas notícias, geralmente não são boas, não são boas. Se você assiste aqueles programas que falam de criminalidade das 6 da tarde, né, quando na novela tem aqueles programas lá, é polícia, é um horror assistir aquilo, mas é a realidade que está aqui no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. A gente hoje tem que andar na rua com cuidado, para num farol, tem que estar com vidros fechados, alguém pode chegar com arma, pode chegar a querer te assaltar. É esse o quadro que nós vivemos. Bem, isto é o que nós vamos ver. Jesus fala de guerras e rumores de guerras. Mas em segundo lugar, ele diz o que se vai perder nos últimos dias. Vejam isso, no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, coisas horrorosas nós vamos ver, estamos vendo. Ele fala o que vamos ver, fala o que vamos perder o amor. Ele não diz que todos vão perder o amor, mas o amor de muitos há de esfriar. Será verdade? Você expressa de verdade o seu amor para quem precisa dele? O que é amor, afinal de contas? Amor é um sentimento bonito, nobre, é uma virtude sim, mas é um sentimento bonito. Aquilo que a gente vê nos cultos bem piedosos, de algumas igrejas, na hora do louvor, quando as pessoas estão com o rosto aí embanhado em lágrimas, vira para o irmão que está do lado e diz, eu te amo em Cristo, e todo mundo faz aquilo, é romântico, né? Mas às vezes eu viro para o irmão que está do lado, eu estou bem vestido, e a camisa dele está toda rota. Te amo em Jesus. Meu sapato é bonito, o dele já abriu o bico. Eu te falo, eu te amo em Jesus. O irmão veio a pé para a igreja porque não teve dinheiro para condução. Eu te amo em Jesus. Pode ser que aquele irmão vai voltar para casa e não vai ter nada para comer e vai dormir com o estômago roncando. Mas eu te amo em Jesus, irmão. Será que nós não temos que rever nossa conduta cristã, não? Será que nós não teríamos que repensar nosso cristianismo? Será que nós não teríamos que sair um pouquinho da nossa zona de conforto e enxergar um pouco mais aqueles que realmente estão sentindo falta de um verdadeiro amor? O que é de fato amor? O amor não é um sentimento, é uma virtude. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala do amor, que o amor não é, depois para falar o que o amor é. Traz uma lista de coisas que o amor não faz, coisas que não caracterizam o amor. Ele diz lá,
1 Coríntios 13, posso dar uma olhadinha rápido lá? 1 Coríntios 13, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não passaria de um crente barulhento. Crente pentecostal que faz barulho, mas parece o metal que soa, um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, pode ser fervoroso, cheio de dom, e conhecesse todos os mistérios, teólogo, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então Paulo admite a possibilidade de uma pessoa ter uma vida espiritual bonitona mesmo. O cara é crentão, cheio do poder. Esse irmão aí é cheio da graça, cheio da glória, cheio do poder. O cara é bom, prega como ninguém. Esse cara é crentão. Ora, Jesus cura, fala mistério, reteté e tal, cheio de coisa. Tem cultura, tem tudo dentro daquilo que se espera de um crente. Mas Paulo admite a possibilidade de alguém ter tudo isso e não ter amor. Olha que coisa séria. O que é realmente o amor? Bom, ainda ele vai falar o que ele não é. Ele diz assim: eu não seria nada se eu tivesse tudo isso e não tivesse amor. 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Peraí, pastor, então peraí, agora você me pegou aí. Ele admite a possibilidade de alguém pegar o que tem e distribuir com os pobres? Não tem. E aí então o que falta demonstrar? Você é crentão, você fala em língua, você tem profecia, você conhece os mistérios, você pega todo o seu dinheiro e dá para os pobres. O que falta provar aí? Teu amor, o que falta fazer para provar teu amor? Paulo admite a possibilidade de alguém fazer isso sem amor. Como? É possível. É possível alguém doar o que tem sem que seja por amor? Será? Ele admite essa possibilidade. E eu conheci já pessoas capazes disso. Sujeito que não faz senão para aparecer. Conheci uma pessoa da alta sociedade em Santo André, eu fui criado lá. Uma mulher que ajudava, mas ela não ajudava que realmente precisava, mas ela ajudava alguns orfanatos, algumas coisas, desde que houvesse holofotes. A minha mãe um dia conversou com ela e perguntou: senhora, eu tenho lido nos jornais, nas colunas sociais, seu trabalho. É bom mesmo que eu apareça. A minha mãe continuou, fez a pergunta: a senhora é uma pessoa generosa? Não, dona Lourdes, não se trata de generosidade, não. Isso ajuda a empresa do meu marido a crescer. Olha só. Então ela dava auto-cheques, porque ela sabia que naqueles jantares alguém estava lá fotografando, ia para as colunas sociais da cidade, ela ia aparecer como uma mulher virtuosa, quando na verdade tudo aquilo era um investimento na empresa do marido. Era para aparecer, gostava de aparecer, mas não tinha amor não, e ela odiava pobre. Então Paulo admite a possibilidade, imagina um negócio desse, onde a Bíblia vai, ela admite a possibilidade de alguém fazer alguma coisa grande, com motivação errada. Bem, o Senhor conhece a verdade no íntimo, não é verdade? Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando fazemos as coisas, por que fazemos, o que fazemos, quando fazemos, como fazemos. Aí ele continua falando: o amor é sofredor. Quando chega nesse ponto, as pessoas caem fora. O amor é bom enquanto ele é romântico, mas quando ele entra no campo do sofrimento, quem que quer? Quanta gente no dia do casamento faz aquele voto: ô Zé, você promete amar Maria enquanto você viver? Prometo. Promete ser fiel e digno de esposa em toda e qualquer circunstância? Prometo. Na alegria ou na tristeza? Na alegria ou na tristeza? Na felicidade ou na infelicidade? Prometo. Na prosperidade ou na desventura? Prometo. Na saúde ou na dor? Até que a morte seja, prometo. Maria, você promete amar os... Bom, irmãos, a hora que vem a primeira doença do lado de lá, o cara cai fora aqui. Minha mulher é bonitinha quando eu casei com ela, mas agora a doença deu uma enfiada nela, já embarcou em outra. Então não houve amor. Aqui foi uma paixão temporária.
Ó, meu irmão, comprou, carrega, é tua. Vai até a morte com ela. Mas o gênio dela é ruim, o seu também. Um descobre o outro. Casamento é a vida de reajustes e adaptações. Vamos até a morte desse jeito se é crente. Crente aguenta a chatice do outro, porque sabe que alguém tem que aguentar a sua também. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal. Irmão, sei não, essas intenções não são boas, né? Cuidado com essas intenções. Não é assim? Desconfiado. Crente não fica aqui naquela mulher que vive procurando, pega o paletó do marido, fica cheirando para ver se tem um cheirinho diferente, fica procurando no bolso do paletó se tem algum cartãozinho de alguém, né? Mexe no celular dele, a hora que ele está dormindo, para ver se não tem, né, uma mensagenzinha diferente lá de alguém. Se ama, não suspeita mal. É meio assim, pastor, meu marido não é crente, sabe como que é, né? Não. Eu sei como que é, ele não é crente, você tem que respeitar também isso, mesmo que ele não seja. Vamos continuar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é de todos, mas de muitos. O que o amor é? O amor é a maior prova externa de que nós somos salvos. Nós temos um testemunho interno de que somos salvos. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá testemunho juntamente com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é um testemunho interno. Nós temos testemunhos externos. João, escrevendo sua primeira carta, ele diz: aquele que não ama o seu irmão não nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus aqui? Se não nasceu, você não é salvo. Novo nascimento para ser salvo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí João diz que quem não ama o irmão não nasceu de novo. Então, cara, você está fora. Uma prova de que você é salvo é que você ama. Não amou, vai para o desconfiômetro espiritual lá, que você tem que arrumar a tua vida. Vai para o fim da fila, cara. Aceita Jesus na hora da oportunidade aí. Levanta a mão, vem para frente, começa tudo de novo. Você tem que zerar e começar. Aliás, nem tem que zerar, tem que ir, né? Já está zerado. Então, o amor é a maior prova externa de que nós somos nascidos de Deus, somos salvos. Segundo, o amor é o cumprimento da lei. Se você ler Gálatas 5,14, diz: aquele que ama cumpriu toda a lei. Paulo repete isso em Romanos 13,10. Ora, a lei tinha que ser cumprida. O que Deus fez com a lei? Ele pisou nela? Não. Ele pega a lei agora se realiza em Jesus. Nós agora não estamos mais na lei, estamos na graça. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação por meio de Jesus. Tito 2, 11 a 15. E quanto a nós, qual a nossa relação com a lei? A nossa relação com a lei não está mais em decorar e guardar os 10 mandamentos. A nossa relação com a lei está no amor. Quando você ama, você cumpre toda a lei. Amém? Olha o que está escrito, você ama de verdade. Você não precisa ficar decorando 10 mandamentos. Então você cumpre a lei, quando você ama. Terceiro, a lei o amor é a motivação legítima da fé cristã. 1 Coríntios 13, Paulo fala das 3 virtudes cardeais. Interessante que ele desenvolve a teologia dele em torno dessa tríade: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança, né? Ele trabalha a fé, o amor e a esperança o tempo todo. Você vai encontrar isso repetido às vezes no texto de Paulo. A fé vai acabar. Graças a Deus, um dia eu vou perder a fé. Você também. Quando chegar no céu, não precisa mais de fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, prova da que espera e a gente não vê. É hora que eu estou vendo Jesus, não preciso mais de fé. Fé é para a terra, não é para o céu. Estou vendo Jesus cara a cara, preciso de fé, irmã Gisele. É para quê? Eu quero. Esperança um dia acaba também. Quando tiver cara a cara com Jesus, estou esperando mais nada, cheguei. Então não preciso nem de fé, nem de esperança. Agora o amor vai continuar. Pela eternidade adentro. O amor é a única virtude que vai permanecer conosco por toda a eternidade. Você ama aqui, ama lá, você vai amar Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai amar os irmãos, vai amar tudo lá. O céu é lugar de amor, amor contínuo. Por isso que a motivação legítima da fé cristã, sem amor não há cristianismo.
Sem amor não há cristianismo. O cristianismo ele se baseia aqui no amor. Agora Jesus dá um quadro para o tempo do fim. O que é que nós vamos perder? O amor. Meu Deus do céu. Perco o dinheiro, perco a saúde, mas não perco o amor, pelo amor de Deus. E é tão duro ver gente fria, calculista, gente má. É o que mais se vê. Gente fria. Não se sensibiliza com ninguém, com a dor do outro. Está vendo uma pessoa chorando, sofrendo, não se mexe, não se move, não faz nada. Faça alguma coisa, mostre que você ama. Mas não faça para mostrar que você ama. Mostre de fato que por que você ama. Faz o teu amor fluir aí, deixa o teu amor agir. Deixa o teu amor fazer alguma coisa. Você não é capaz de orar por uma pessoa que está precisando de oração? Você não é capaz de dobrar o joelho e clamar por alguém? Você não é capaz de perdoar uma pessoa? Coração duro. Tem gente que carrega uns defuntos, irmãos, a vida inteira. Aconteceu um problema faz 20 anos com uma pessoa, a gente carrega aquele defunto a vida inteira. Dá perdão e se livra. Para com isso, deixa de ser ruim. Seja bom. Barnabé era um homem bom. Olha que exemplo bom na Bíblia para a gente aprender. A Bíblia diz que Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo. Seja um homem bom, seja uma mulher de Deus, uma mulher boa. Ame, perdoe, suporte. Irmão, tem gente chata demais, tem crente chato. Tem muitos crentes chatos, crente pegajoso. Tem uns crentes que se deixar, ficam o dia inteiro no WhatsApp, ele quer atenção só para ele, meu Deus do céu, fazendo perguntas, você não tem tempo, ele está lá, você trabalha só para ele. Tem crente que escreve, passa o dia inteiro na internet falando mal, reclamando de um, de outro, critica, vai ver se eu estou na esquina, irmão, eu tenho que fazer. Gente desocupada, arruma o que fazer, vai ler a Bíblia, vai orar. Agora a gente tem que amar até esses. É fácil, Nelson, é duro. Um dia um irmão fez tanto mal para mim, que foi: Jesus, eu não posso desejar mal. Fazer conta que eu não te pedi isso. Deixa cair um avião na cabeça dele um dia. Aí achei que avião era muito, porque alguém ia morrer, não ia merecer. Falei: um dia, Deus, deixa ele andar numa calçada assim, que tem um vaso no muro, e alguém esbarra e cai a cabeça dele, mas só, Deus. O sujeito fez tanto mal, eu fiz tanto bem para o homem, fez mal para mim. Me amargurou a alma. Aí um dia eu estava escrevendo um livro sobre o amor. Aí tinha um capítulo, amar os inimigos. Eu falei: Jesus, vinha aquela lembrança desse camarada. O inferno. Lembrar daquele traste era duro demais. Eu tinha que lembrar daquilo. Eu decidi, não vou publicar esse livro. Meses de trabalho, decidi que eu não ia publicar o livro. Acabou. Eu tinha que orar ainda por ele. Aí eu parei, pensei, olhava para aquele capítulo, não tinha coragem porque eu tinha que ser mentiroso para escrever aquele capítulo, se eu não resolvesse aquela situação dentro de mim. Falei: tá bom, eu fui orar. Deus, não sei nem como é que eu vou te falar isso. Jesus, o senhor fez um pedido que está louco, hein? O senhor pediu para orar para algumas pessoas, e ainda amar os caras chatos, feito fulano lá. Consigo isso não, Jesus, só dá uma força aí, porque está duro. A lembrança dele faz minha espinha, coisa terrível. Sarcástico além de tudo, miserento. Aí eu orei: Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Eu achei tão bonito aquilo que o Espírito Santo trabalha no nosso raciocínio, e ele me levou a pensar o seguinte: você já pregou em presídio? É um horror, mas já. Algumas vezes, vou pregar em hospital, eu oro por gente que está cheirando mal, morrendo. Olha, mas presídio é um negócio que me faz mal. Entrar em presídio para visitar a gente, tem uns irmãos aqui da nossa igreja, já tinha até um ministério aqui na igreja, mas eu não gosto, mas já fiz. E eu me lembro que uma vez eu preguei, quis preso no pátio, que gente tarada, era fim de ano, puseram o microfone na minha mão,
eu na penitenciária pregando para os presos, falando do amor de Deus. Aí o Espírito Santo me fez pensar, bem, lá quem estava te ouvindo é um camarada que matou homem, que deixou uma viúva com 4 filhos, estão pedindo esmola no farol, você está falando do amor de Deus para aquele sujeito lá. Falei, é verdade. Você crê na salvação? Eu creio. É porque ele não matou ninguém da tua família, né? O Espírito Santo falando comigo. Porque se fosse alguém da minha família, eu não ia falar de amor para aquele cara. Eu ia dizer assim, só isso de pena para ele, 30 anos é pouco, dá mais 30. Porque não matou ninguém da minha família. Não é assim que a gente funciona, fala sério. A gente não tem sede de justiça, tem sede de vingança. Crente precisa ter sede de justiça, isso é bíblico, de vingança não. Aí o Espírito Santo está abrindo diálogo comigo, eu estou pensando, tá, e que hipócrita que eu sou, porque eu fui falar de amor, né, porque não matou ninguém da minha família, eu fui falar de amor para ele. Aí ele me trouxe para o meu caso, então, você está notando que você é escravo desse homem? Aí eu vi que quanto eu era escravo, que a lembrança dele me fazia mal. A lembrança me bate o coração, era um negócio ruim, eu dava um mal-estar, eu não queria, não podia citar, se eu falasse com alguém que tinha um nome parecido com um deles, pronto, já não podia ver um nome parecido que me lembrava, me remetia, era um sofrimento. Porque ele fez muita maldade. Mas não fez só para mim, fez para mais gente, mas ele é mal mesmo. Aí eu entendi que eu era escravo dele. Falei, mas essa, ainda ele me fez escravo dele, miserável. Ele foi pior para mim do que eu imaginava. Fez pior, me fez escravo dele. Eu descobri quanto lixo eu carregava dentro de mim. Orei, jejuei, clamei. Aí o Espírito Santo falou para mim, peça. Porque eu perguntei, o que eu vou pedir para ele? Peça a melhor coisa do mundo. Falei, o quê? Peça a melhor coisa do mundo para ele. Aí eu lembrei que a melhor coisa do mundo é a salvação. Aí eu falei, Jesus, é isso, ele não é salvo, fingiu que era, mas não era, quem salva não faz isso. Salva aquele miserável, salva ele, pecador, salva, Senhor. E a hora que ele for salvo, isso vai fazer bem para ele e para mim também. Porque quando a pessoa é salva, você não consegue ter inimizade com o salvo. É ter irmão, você é irmão. Você consegue ter inimizade com o irmão seu salvo? Não. Ele tem o mesmo espírito, é o mesmo céu, por mais chato que ele seja. Irmãos, quando eu comecei a fazer essa oração, eu sarei. Sarei! Agora eu estou fazendo um teatro aqui. Mas nada, passei, não tenho nada, sinto nada. Se encontrar com ele na rua, ainda pago um cafezinho, vai até almoço, não tem problema nenhum. Amém? Estou em paz, completa, acabou. Mas amor é isso. Por isso que é a motivação legítima da fé cristã. Olha o que Jesus faz nesse discurso dele. Jesus, nesse discurso, ele fala do que a gente vai ver nos últimos dias. Fala do que a gente vai perder. Agora, vamos terminar? Fala do que nós vamos ganhar. Poucos améns para essa frase. Terceira coisa, nesse texto ele fala do que nós vamos ganhar. O que nós vamos ver de ruim é muita coisa. O que nós vamos perder, queira que Deus que nós não, né? É o amor, muita gente vai perder. Eu não, você também não, em nome de Jesus. Mas muita gente já perdeu. Mas o que é que nós vamos ganhar com isso tudo? Olhem só para o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O quê? Espera aí, teólogo, salvo eu já sou. Entenda, quando Jesus diz que perseverar até o fim será salvo, não está falando de uma condição jurídica já resolvida na sua vida. Está falando do efeito disso. Salvo é o seguinte aqui, o que perseverar até o fim, está salvo, está lá, entrou. A gente não vive em função disso. Para que serve salvação, meus irmãos? Fala para mim para que serve salvação.
para entrar no céu e para viver como crente em Jesus aqui nessa terra, para dar o testemunho de Jesus nessa terra, para ser justo, para viver no reino de Deus, que é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. Você vive iracundo, emburrado, cara feia, vamos te consertar, irmão, você está fora desse reino. Falta paz no coração, falta paz, seu atribulado. Por quê? Você não está gozando a alegria da salvação? O crente tem que viver essa condição de gozo, paz, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas aqui eu vou encerrar trazendo à luz uma discussão teológica muito antiga, que vem desde os dias de João Calvino. Com toda a admiração pelo teólogo da Reforma que eu tenho, eu não perfiro com Calvino na soteriologia, na doutrina da salvação, porque eu não creio na predestinação conforme ele prega. Eu creio na predestinação de um povo. A igreja é predestinada, como Israel era eleito, era predestinado, a igreja é eleita, a igreja é predestinada. Não é o João, o Zé, a Maria. E nessa doutrina está embutida a doutrina da segurança da salvação, que crente não perde salvação. O povo pentecostal não crê assim. O povo pentecostal não acredita que o crente não possa perder a salvação. Existe a possibilidade? Existe sim. Vocês querem que eu mostre para vocês? Esse texto já começa dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Significa que aquele que não perseverar até o fim, não está. Mas há vários textos que provam que o crente não perde salvação. Tem vários, mas tem que interpretar até aqueles. Se alguém está em mim, olha aí, ninguém as arrebatará as ovelhas da minha mão. É mesmo? Nenhum diabo arrebata a ovelha da mão do Senhor. Não consegue. Só tem uma pessoa capaz de sair de lá, você mesmo, se você quiser. Do jeito que você disse sim para ele, você pode dizer não. E muita gente caiu fora porque disse não para ele. Estavam conosco, saíram de nós porque não eram de nós. Ele não está dando doutrina, está falando de uma contingência, de uma situação que ocorreu na igreja, quando ele era pastor, João. Não está falando de perda de salvação, não está falando de que gente que não era salva, por isso que saiu. Está falando de quem não era um com eles. Olha a 1 Timóteo 1,19. Paulo diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O que é naufrágio na fé? Pronto, desviou. Naufragou na fé. O cara estava indo bem, crentão, fundou, perdeu a salvação. Naufragou na fé. Então, pode perder a salvação? Pode sim, cuida da sua, tá? Porque a promessa é para quem perseverar até o fim. Você vê muita coisa ruim no mundo, não perca o teu amor e mantenha firme a tua salvação, tá? Que o diabo vai tentar te afastar disso. Então olha aqui, ó, fizeram naufrágio na fé. Deixa eu ler mais um texto, vai tirar 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Claro que eu permaneço, eu não perco salvação. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado. Para vocês não crerem em vão. Ei, tem que reter. Então existe a possibilidade de perder? Sim, existe a possibilidade de perder. Vamos para Hebreus 3. Mais um texto, vai. Hebreus 3, acho que lá para o 12. Vamos ver. Hebreus 13, 12. Olha isso mesmo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Gente má, crente mau, mas virou crente ruim. Não seja maldoso, ingrato, se afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É possível, não é? Se endurecer. Porque nos tornamos participantes de Cristo, desde que se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Mais um 4:1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso,
pareça que alguns de vós fiquem para trás. Vai para o 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É possível cair na desobediência? Sim, está dizendo que sim. Vamos mais um. 11. Capítulo 11, versículo, vamos achar aqui. Versículo... Capítulo 11? Não, eu li o 4:11, foi? É. 11, que eu estou lembrando, não é Hebreus, eu estava em Hebreus. Atos 11. Atos 11, 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus. Quando chegou lá em Antioquia, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. É para permanecer no Senhor, para não perder a salvação. Eita! Viram isso? Vai ainda para Colossenses 1, 21. Estão cansados ou não? Estou terminando, tá? Falante hoje, né? 1, 21. A vós também que no outro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecer, tem que permanecer, fundados e firmes na fé, e não vos moverdes. É possível se mover? Sim, da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais umzinho, vai. 1 João 1, 2, deve ser. Deixa eu ver lá. Lembrando. É 2:24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Está vendo o verbo permanecer? E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E isso vos escrevi acerca dos que vos enganam. Romanos tem mais um, 11. Vê lá em 11 de Romanos. Tanto texto, né? Romanos 11. Deixa eu ver. Romanos 11. Tem mais um aqui. Está tão rabiscado a minha Bíblia que eu nem sei achar mais. Considera a bondade ser verdade de Deus, não é? Tantos. Eu vou lembrando, eu vou pondo. Agora não lembrei disso aqui não. Sei que tem um aqui, mais um que fala disso. Em Romanos 11. Com calma a gente acha. Todo dia eu mostro. Valeu, já deu alguns para vocês verem que tem texto à vontade? Hein? A melhor coisa do tempo do fim é que se a gente permanecer, a gente vai chegar lá. Mas não permaneça para ver onde você vai parar. No céu é que não é, só se for o céu da boca do jacaré. Eu quero ir para o céu onde Jesus está. Você quer também? É assim. Vamos pensar que Jesus vem logo aí. Não vamos ficar tão preocupados com as coisas que nós vemos. Vamos conservar o nosso amor para não perder. E vamos olhar para frente para ver que Jesus está voltando. E a gente tem que entrar no céu. Pronto. E cuidado para o diabo não roubar a tua salvação. Que ele vai vir com conversinha na tua orelha. Mas permanecer até o fim, como diz o texto, versículo 13. Você vai ser salvo. Amém? Amém. Amém.